Bom, bom dia pessoal. A gente volta agora a falar do absorvedor de Helmholtz, de placa perfurada. Particularmente, hoje a gente está interessado em estimar a impedância de superfície desse absorvedor, certo? Bem, para fazer isso, a gente tem esse esquema, né, do absorvedor, que é composto aí por uma camada, né, basicamente de ar, uma camada de poroso e pela própria placa perfurada, certo? Então, nós estamos interessados aí, já que a gente tem um sistema multicamada, a gente está interessado em conhecer a impedância aqui de superfície no topo da camada de ar, a gente está interessado em conhecer a impedância de superfície no topo da camada de material poroso e a gente tem a impedância de superfície do meu absorvedor, que vai ser composto aí pela impedância da placa perfurada mais a impedância de superfície no topo da camada de material poroso, que já encapsula, obviamente, a camada de ar junto dela. Bem, lembrando lá do absorvedor de membrana, a impedância de superfície da placa perfurada, ela vai ser composta aí basicamente por um termo de massa. Então ela vai ser um J ômega vezes a densidade superficial, certo? E essa densidade superficial, ela vai estar relacionada à massa de ar nos furos pelo volume sobre o qual esses furos estão distribuídos. Então a gente vai ter aqui um termo que é um J ômega. A massa de ar nos furos é densidade do ar πa ao quadrado, que o tamanho tem a ver com a área da perfuração, e o comprimento de uma perfuração dividido pelo volume que esse cara ocupa, pela área que esse cara ocupa, que na verdade não tem a ver só com a área da perfuração, mas tem a ver com a área da cavidade. Então, basicamente, a gente está trabalhando aqui com uma célula do meu absorvedor. Essa célula do meu absorvedor, ela é composta por um furo e por um volume, que é a célula que a gente modelou na aula passada. Certo? Bom, a impedância no topo da camada de ar, ela vai ser dada ali pela nossa famosa expressão, uma camada de material, né? A gente tem uma camada de ar sobre superfície rígida. Então vai ser uma camada de material, esse material é o ar, sobre superfície rígida, que é o menos J, impedância característica, cotangente do número de onda nesse meio, que é o K0, que é o ar, e a espessura desse meio vai ser a espessura total da cavidade, que é D, menos a espessura de poroso, que é o D1. Então vai aparecer aqui um termo D menos D1. Lembrando que isso aqui, né, a gente está modelando essa impedância agora, né, para incidência normal. Né, que nesse caso, o ângulo de incidência é 0 graus, certo? Então, essa é a minha impedância no topo da camada de ar. E a impedância no topo da camada de material poroso, ou essa impedância aqui, certo? Vai ser dado pelo sistema, né, de camada dupla. E a gente tem já uma expressão para isso, a gente já determinou essa expressão. E a gente sabe que essa expressão vai ser o menos J, a impedância de superfície da camada de baixo, que é o ZSA, a impedância característica do meio, lá de cima, né, que no caso é o material poroso agora,
vai aparecer um ZP aqui. Cotangente, neste caso, dentro da cotangente vai entrar o número de onda do meio, que é o material poroso, Kp, vezes a espessura desse meio, que é o D1. Aí a gente tem mais a impedância característica do meio poroso ao quadrado. E no denominador a gente tem a impedância de superfície da parte de baixo, que é o ZSA, menos J, impedância característica do poroso, cotangente, número de onda do material poroso, vezes a espessura do material poroso. Então, essa impedância aqui, ela é a impedância no topo da camada de ar, que já engloba o efeito da impedância, né, de superfície da minha camadinha de ar ali. Então, essa impedância no topo da camada de poroso já engloba a influência da camada de ar. E aí, por fim, a impedância de superfície da minha placa perfurada, impedância de superfície do absorvedor como um todo, né, vai ser dado pelo J ômega O0 pi ao quadrado L' dividido pelo B ao quadrado mais esse ZSP aí que a gente acabou de calcular, certo? Com essa impedância de superfície, a gente consegue determinar o coeficiente de reflexão e o coeficiente de absorção. E o que a gente vai fazer agora vai ser passar algumas análises aí de performance desse absorvedor de placa perfurada. Então, nesses gráficos próximos aqui, a gente tem algumas características básicas para a gente avaliar e pensar sobre elas. A primeira que a gente vai avaliar é a espessura da cavidade, é esse nosso D aqui, né? Que é está relacionado, né, ao tamanho da minha cavidade, né? A gente viu lá na frequência de ressonância que quanto maior for o D, menor é a frequência de ressonância, certo? Que é exatamente o efeito que a gente enxerga aqui nessa curva, né? Então, aumentando o D de 7 para 18 centímetros, a gente observa uma diminuição da frequência de ressonância e, assim como no caso do absorvedor de membrana, a gente observa também um aumento na largura de banda de absorção. Então, a absorção ela fica um pouco mais aberta, que é uma coisa boa, porque a gente está ganhando banda de absorção, ao invés de focar muito a absorção numa banda muito estreita, certo? Então, aumentar o tamanho da cavidade, a gente perde espaço, mas a gente ganha banda de absorção e joga a frequência de ressonância um pouco lá para baixo. Tá? Quando a gente aumenta a espessura da minha placa perfurada, isso aumenta a massa vibrando sobre a mola, né? Então aqui a gente tem algumas coisas, alguns números até um pouco artificiais, a gente não vai fazer uma placa tão espessa quanto essa na prática, mas a gente enxerga aqui o efeito desse aumento de espessura. Ele não é um aumento de... O que acontece na prática é que aumentando a espessura a gente está aumentando a massa, mas esse aumento ele não é tão significativo que nem no absorvedor de membrana, porque a gente está falando de uma massa de ar vibrando sobre a mola. Então, essa massa, é mais difícil você aumentar o valor dessa massa. Por isso, a gente ganha pouco, né, em abaixar a frequência de ressonância. Mas, de fato, a gente ganha um pouquinho. Né? Aumentando essa espessura da placa, a gente está ganhando, diminuindo um pouco a frequência de ressonância, e a gente perde banda de absorção, que nem acontecia no absorvedor de membrana. A gente acaba estreitando um pouco essa largura de banda de absorção aqui do meu absorvedor, que tem uma placa perfurada mais espessa. Certo? Quando a gente lida com a razão de área perfurada, aí a gente tem uma relação mais complicada entre a perfuração e o volume da cavidade, né? E praticamente, se a gente aumenta a razão de área perfurada, a gente está aumentando a nossa frequência de ressonância, que é esse efeito que vocês veem aqui, né? Aumentando de 10% para 50%. Aumenta
a razão de área perfurada, e a gente está vendo também um certo aumento aqui na banda de absorção. A gente tem uma alternativa, que não é uma alternativa muito inteligente, que é usar o material poroso, né? Ao invés de usá-lo imediatamente após a placa, a gente vai colocá-lo, a gente vai fazer um absorvedor alternativo, né? Que basicamente vai ser composto por placa, poroso, e aí vem, vem a placa perfurada aqui em cima. O desenho não está muito bom, né? Mas e a gente tem a nossa cavidade fechada aqui. Claro que a expressão para calcular essa impedância de superfície aqui, ela vai mudar, porque agora a gente não tem mais ar e poroso, a gente tem poroso e ar. Então muda essa expressão aqui e essa aqui, né? Essa aqui vai ser agora, essa expressão ZSAR vai ser para o poroso e essa expressão seria o contrário, né? Então a gente vai ter uma condição diferente, mas que a gente não está muito preocupado em equacionar isso, porque na prática o comportamento vai ser de uma absorção muito menor, exatamente pelo efeito, né, de que a velocidade de partícula ela é maior imediatamente atrás do furo, certo? Então a gente coloca o material poroso onde a velocidade de partícula é maior para maximizar a absorção, e se a gente colocar o material poroso lá embaixo, né, a velocidade de partícula ela vai aumentar no furo, como ela tem que aumentar, só que ela vai se dispersar e entrar no material poroso com uma velocidade um pouco mais baixa. E aí a gente vai ter um efeito de uma diminuição da minha absorção, que é o que acontece nessa curva aqui pontilhada. Então a gente perde muita absorção colocando o material poroso não imediatamente atrás da placa, certo? Então o melhor jeito de fazer esse absorvedor é com o poroso imediatamente atrás da placa perfurada. Joia. A gente pode trabalhar um pouco também em tentar otimizar esse absorvedor de membrana, de forma que a gente consiga, né, uma largura, né, de banda de absorção bem extensa. E o que vocês estão percebendo aqui, né, é que a gente consegue trabalhar nos parâmetros do meu absorvedor, chegar em absorvedores factíveis, fabricáveis, certo? Com o qual a gente consiga uma banda de absorção bem extensa e uma absorção bem alta dentro dessa banda, certo? Então a nossa ideia, né, é que o absorvedor de placa perfurada ele consiga trabalhar aqui, né, nessa região aqui de médias frequências. E aí a gente tem, né, a gente tem o absorvedor de membrana, que vai atuar na faixa de baixa frequência, e a gente tem o material poroso, que vai atuar na faixa de alta frequência, certo? Então, a gente tem esses três tipos de absorvedores para trabalhar em diferentes faixas, certo? A cadela está dando oi para vocês e eu vou encerrar a aula exatamente nesse momento. Peço desculpas aí, mas é o que temos, certo? Então a gente tem três absorvedores, o absorvedor de membrana lá para as baixas frequências, o absorvedor de placa perfurada que a gente consegue otimizar para trabalhar em frequências intermediárias e o absorvedor poroso que tipicamente funciona em frequências mais altas, certo? É isso por hoje. A gente vai ver na aula que vem o absorvedor de placa microperfurada. Um abraço e até mais.